Olá, amigos. É um prazer estar aqui de retorno a essa casa querida, Canteiro da Fraternidade. Uma casa que sempre nos abraça, nos acolhe, nos recebe com muito carinho. E no dia de hoje é uma satisfação poder estar falando com vocês através desse canal novo que nos possibilita esse encontro, devido ao momento pelo qual passamos, onde não podemos estar de forma presencial, nos abraçando, nos confraternizando, como é característico dos frequentadores dessa casa abençoada, mas temos esse recurso que nos possibilita esse encontro e estamos nos abraçando sim. Um abraço que é um abraço de energia, de bons fluidos, que com certeza nós estamos trocando. A proposta da casa, no dia de hoje, é para que nós possamos falar do tema Caridade e Alento, um tema que se encontra no livro Rumos Libertadores, uma psicografia do professor Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E falar de caridade é algo extremamente gratificante, porque, como bem disse o apóstolo Paulo na conhecida epístola, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. No texto original em grego, nós teríamos a seguinte colocação: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade eu nada seria. E nós já começamos a analisar que caridade é a expressão máxima do amor. A caridade é o elemento propulsor que nos possibilita agir e atuar no bem. E como necessitamos entender o real significado dessa palavra tão recheada de sabores inesgotáveis de conhecimento. A caridade, que está em vários momentos discutida no Evangelho, que é o nosso carro-chefe para a educação de sentimentos. O Evangelho que nos possibilita nos educar moralmente. E nunca falamos tanto a palavra caridade como no momento atual. Nunca vivenciamos tanto a necessidade de colocá-la em prática. Caridade, que no Evangelho nós temos uma discussão muito rica entre a caridade moral e a caridade material. A caridade material que está ligada a esse nosso comportamento, a essa nossa atividade na qual nós estamos na ação do bem, que é meritória, mas que muitas vezes nós achamos que é suficiente. Que bom que podemos fazer a caridade material. Entretanto, a caridade moral perpassa por muito mais atributos do que a material. A material, que para nós muitas vezes representa doar algo que já não nos é tão necessário, meritório, mas que passa muito por essa questão. Então, às vezes nós chegamos na porta do centro espírita e encontramos lá um companheiro que nos pede um prato de alimento, nos pede um valor em espécie, e nós o fazemos, nós o entregamos, que é muito bom que possamos fazer. Mas quantas vezes somos solicitados nesse mesmo local, e eu estou colocando o mesmo local porque foi o primeiro exemplo, mas podemos ser solicitados em qualquer lugar. Quantas vezes somos solicitados a caridade material e temos dificuldade em fazê-lo? Um exemplo de caridade material, caridade moral, desculpem, é emprestar os nossos ouvidos para que o companheiro possa nos dizer das suas aflições.
Um exemplo de caridade moral é poder compreender que, para além de nós, existem muitos outros aflitos, muitos outros necessitados de uma palavra amiga, de um aconchego. Caridade moral, meus amigos, é algo muito sutil e que na nossa lida do dia a dia, no nosso corre-corre, muitas vezes nós não enxergamos quem está do nosso lado, quem está pedindo socorro, inclusive dentro da nossa casa, com os nossos. Quantas vezes aqueles que são próximos de nós estão nos pedindo socorro com um olhar, com um silêncio significativo, com uma busca incessante de se fazer notar, e nós, na nossa correria do dia a dia, não prestamos atenção. Quantos de nós, pais e mães, que pensamos que a caridade material, né, pode suprir a caridade moral? E muitas vezes nos enganamos, não enxergamos os nossos. Me recordo que certa vez peguei um táxi e o motorista, conversando, me perguntou: a senhora é educadora? Porque me conhecia, me via no movimento de escola. E eu disse sim. Ele disse: a senhora sabe que eu transporto nesse meu táxi muitos filhos de famílias abastadas, cujos pais às vezes preferem que eu faça o trânsito, os leve para a escola e contratam o meu serviço ao invés daquele ônibus ou daquela van que a escola disponibilize. E ouço muitos relatos aqui nesse carro de muitos filhos que dizem que gostariam de ter um momento com seus pais, mas na correria em que esses vivem, eles não se encontram. Muitos pais, por conta das questões de trabalho que absorve todo o seu tempo. E ele me disse: eu estou conversando com a senhora porque muitos dizem assim: eu tenho dinheiro aqui para comprar o que eu quiser. Abrem a carteira e tem muito dinheiro que esses pais dão. Entretanto, eles verbalizam que gostariam de ter uma atenção, gostariam de ter um momento de conversa, um momento de bate-papo, um momento de afeto com esses pais. Caridade moral. E a caridade, meus amigos, começa para com os nossos. A caridade começa em casa. A caridade começa com aqueles que nos são próximos, porque nós temos muitas vezes uma ideia equivocada de que caridade está no âmbito onde eu sempre dou para o externo, onde eu sempre faço algo para aqueles que estão em um ambiente diferente daquele do meu convívio próximo. Entretanto, para que eu tenha consciência do princípio da caridade, do que ela verdadeiramente significa, é preciso começar no meu ambiente, fazendo a lição de casa com os nossos. O que eu faço no externo não é importante, não é produtivo, não é positivo, não é isso que eu estou dizendo. Mas como ter um olhar complacente, como ter um olhar fraterno, como ter um olhar amoroso para quem está fora do meu âmbito de convívio, e com os meus eu ser tirano e não enxergar um pedido de socorro. Esse exemplo dado por esse motorista me fez refletir muito, porque nós temos no nosso dia a dia situações muito parecidas. Então eu compenso a minha ausência no meu lar, na hora da refeição, na hora necessária de estar com esse filho, lhe dando todos os recursos materiais, computadores de última geração, né, viagens e uma série de questões que não estão preenchendo um vazio existencial que muitas vezes passa a ser um problema para toda uma vida. Olha a caridade moral necessária de se fazer presente, para que nós possamos pensar nesta obra Caridade, nessa obra Rumos Libertadores, onde está o item que nós estamos discutindo, Caridade e Alento. Olha o nome, alento. O que é o alento?
que significa esse termo alento. Quando eu preciso de alento, eu preciso de consolo. Eu preciso que alguém ouça o meu pedido de socorro. E o espírito Joana de Ângeles, o espírito de uma envergadura moral tão grande, para se preocupar em trazer uma discussão dessa, Joana, que nós sabemos, trabalha muito no âmbito da psicologia espírita, a série psicológica toda está aí disponível para que nós possamos nos debruçar e aprender muito. Então, um espírito dessa envergadura, preocupado em nos trazer uma discussão dessa natureza, é porque as nossas necessidades são enormes. Caridade e alento está no capítulo 37 desta obra. E nesse, ela vem fazendo uma série de considerações do que nós precisamos para fazer este movimento, que é esse movimento de aconchego, esse movimento que não é, e a língua portuguesa é muito rica, necessário que nós possamos dizer, quando o Espírito nos fala de um alento, que é esse abraço, é essa amorosidade, é esse entendimento do aconchego, não significa dizer que é algo permissivo, nem aquele comportamento que vai deixar no outro o sentido de que todo tempo ele será servido. Não é isso. Porque nós nos equivocamos muito. E caridade também é dizer não. Essa é uma discussão profunda. Porque muitas vezes nós entramos numa esfera e num comportamento de achar que aquele companheiro que em um determinado momento diz não a uma determinada situação, ele está faltando com a caridade. E o não, muitas vezes, precisa ser dito por um ato de caridade, para que o outro possa fazer os seus movimentos. Pensemos sobre isso. Eu gosto sempre de estar trazendo essas discussões para que nós desconstruamos a ideia de coitadinho, a ideia de que eu não posso, a ideia de que eu sou incapaz. Todos nós somos capazes, todos nós somos importantes naquilo que fazemos e temos potencialidades. Caridade, quando eu posso oferecer ao outro a vara para ele pescar. Porque eu não posso, todo o tempo, suprir no outro carências e necessidades que ele precisa, sim, que sejam supridas, mas não eternamente. Porque aí eu crio um vício. Muito profundo, muito profundo. Então, assim, necessário entender que esse alento é o refrigério necessário, é a ajuda necessária que nós podemos e precisamos fazer um movimento com o outro. Entretanto, não é colocar o outro numa zona de conforto onde ele não consiga fazer nada. E a primeira caridade começa para conosco. Caridade para conosco, sim. Eu preciso ter caridade para comigo para poder entender o que é a caridade para o outro. E como é que eu faço a caridade para comigo? Quando eu me enxergo, eu me olho, eu entendo as minhas, eu me vejo como alguém com virtudes e defeitos, como alguém que preciso da misericórdia, a misericórdia que é algo que todos nós buscamos e necessitamos. Quando eu entendo que eu sou alguém que tenho todas as necessidades normais de alguém que está no mundo de provas e expiações, que essas necessidades precisam ser supridas, mas eu preciso fazer também os meus movimentos para supri-las, eu compreendo o princípio da caridade, eu estou a meio caminho. Então, nesta obra, neste capítulo, Joana vem nos mostrar que o alento para a alma, que o Espírito Hamed, já ditando ao médium Francisco do Espírito Santo, vai falar das dores da alma, né? Nesse livro
eu estou fazendo esse recorte porque nós temos, né, a necessidade de estar mostrando como a espiritualidade se preocupa com essa questão, né, nos traz a reflexão. Então, o Espírito Remédio em Dores da Alma, ele traz todos os alentos para as nossas necessidades. Ele discute sobre o medo, sobre a culpa, sobre o egoísmo, sobre o orgulho. Como precisamos ter um olhar sobre todas essas questões. Olha aí a questão moral em discussão. E Joana vem nos mostrar, dentro da esfera psicológica, como a necessidade de entender o princípio de caridade, de entender o princípio do alento, de entender o princípio do acolhimento, passa pelo quê? Por uma asepsia psíquica, que é discussão fantástica. Joana também nos diz, né, ela traz no livro muito interessante, na obra Vigilância, ela nos diz o seguinte: enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Olha que interessante. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Ou seja, o benfeitor, né, o nome, a denominação benfeitor, para quem está dando, supostamente, o dando aí no sentido do fazer a ação, ele precisa compreender também qual é o papel dele nisso tudo. Ele é um beneficiado. Porque quando eu me dou, quando eu consigo ter um olhar sobre o outro, eu estou trabalhando em mim um dos princípios, uma das questões mais difíceis que nós temos com nós mesmos, que é o quê? O egoísmo. Porque o egoísta, ele só enxerga ele mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu mesmo. Quando eu entendo que no papel de quem está fazendo a caridade, eu sou o benfeitor, mas esse benfeitor não no sentido de ser o melhor, né? De ser aquele que está para acima do bem e do mal, que eu, enquanto benfeitor, eu estou sendo beneficiado, eu estou fazendo um alto trabalho comigo, eu consigo ir compreendendo, né, que todo o processo demanda tempo e aprendizado. Aí ela diz assim: a caridade material prende os espaços abertos pela miséria. Perdão, a caridade material preenche os espaços abertos pela miséria. Então, o que é a caridade material? É aquele valor em dinheiro, é aquela roupa, aquele sapato, né? É o prato do alimento. Ela diz: a caridade material preenche os espaços abertos pela miséria. Então, nós temos muito na nossa sociedade a miserabilidade explícita, né? Neste momento de pandemia, qual foi uma das grandes surpresas, que para mim não foi surpresa, porque nós que estamos no trabalho diário com o outro e com a dor, eu não me surpreendi quando agora, em virtude da pandemia, a ajuda trazida pelos órgãos competentes para as famílias, né, que estão sem poder trabalhar, desempregadas, a assistência econômica, financeira que foi destinada para essas pessoas. E eu vi no noticiário assim, que se esperava que fossem 20 milhões que iriam receber, quando o número já estava, só na primeira parcela, em 50 milhões. 50 milhões de quê? De invisíveis. 50 milhões de pessoas na nossa sociedade, perto de nós, em situações de quê? De miserabilidade. Que foram computados a partir do momento em que iniciaram essa verdadeira peregrinação para receber essa ajuda.
E aí vem o que o Espírito está dizendo. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria. Então essas pessoas, mais do que nunca, estão necessitando das cestas básicas que estão sendo doadas. E aí, meus amigos, nesse momento de pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de ver quantos amigos estão no exercício do bem há muito tempo e que sempre fizeram como deve ser, no silêncio. Porque caridade não vai para o holofote. Caridade não é para estar nas redes sociais da maneira como vinha acontecendo muito. Então eu distribuo X cestas básicas, 50 cestas básicas no exemplo, e eu tenho que fotografar e botar em todas as redes sociais e colocar meu nome e dizer que eu fiz. Não é que a ação não seja importante, que a ação perca o seu valor. Entretanto, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Evangelho. Aí, muitos amigos que já faziam o trabalho da caridade, sabendo qual é o papel, que não precisava aparecer nem estar em holofotes, esses agora, mais do que nunca, estão demonstrando o papel importante da fraternidade, porque eles agora estão aparecendo não como palco, mas sendo evidenciados pela ação que gera outras doações. É essa questão que o Espírito Joana de Ângeles fala aqui, quando ela fala da caridade material, preenchendo os espaços abertos pela miséria, é exatamente isso aí. Porque nós estamos num momento em que muitas instituições que já fazem um trabalho hercúleo, bonito, um trabalho de luta há anos, pedindo, batendo em portas, com esta situação que ocorreu agora, eles ganharam uma visibilidade positiva, no sentido de que assim, nós trabalhávamos para atender 100 famílias, agora vamos precisar atender 1.000, 2.000. E começaram a receber a solidariedade que está muito em moda, graças a Deus. Graças a Deus. O despertar que o vírus letal, invisível, veio fazer conosco e que nós esperamos e temos fé de que essa ação solidária não passe depois que passar toda essa dor e esse sofrimento trazido por ele, necessário para a nossa reforma. Nós esperamos que a caridade esteja sempre na moda, que ela não caia de moda quando a pandemia passar, porque vai passar, é fato, né? Mas, assim, olha o espírito de solidariedade. Outro dia, eu vendo na televisão, achei muito interessante as pessoas em filas quilométricas, justamente para receber esse auxílio, né, numa aglomeração e aquela loucura, gente que tinha dormido desde o dia anterior. E aí um rapaz chegou com café, pão, tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo direitinho, e ele começou a distribuir na fila. E a repórter, naquele momento a reportagem chegou, e a repórter perguntou como é que ele se sentia diante do ato que ele estava fazendo. E ele, muito tranquilamente, ele olhou e, sem falsa humildade, porque tem essa questão, né? A gente sentia na voz, no olhar. Ele primeiro não queria aparecer, depois ela insistiu, ele disse, eu não estou fazendo nada. O que é que eu estou fazendo diante de tudo que essas pessoas estão passando? Aí ele disse, olhou para o alto e disse assim, só espero que Deus nos proteja, nos abençoe e que tudo isso passe. Olha que ação, né? Que ato. Cedo saiu da casa dele e foi ali. Conseguiu alimentar toda aquela fila? Não, mas boa parte daquelas pessoas ali, naquele dia não tinham feito uma refeição e ele se preocupou em fazê-lo. Então, é o amor, olha aí, caridade é amor. É o amor
contaminando pelo amor. Que o contágio, que o vírus está disseminando de forma crescente e devastadora, que esse contágio seja do amor, porque ele impulsionou a essa atitude da caridade. Então, nós estamos falando da caridade material e trazendo esse exemplo. Aí Joana vem nessa mesma obra e diz assim: a caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua e no trabalho. E aí? A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua e no trabalho. Aí ela vem nos mostrar que a caridade material é importante, porque ela fala antes e diz que ela preenche os estados de miséria, mas nós precisamos da moral a todo momento, em todo instante, em todos os lugares. Aí ela cita o lar, na rua, no trabalho. Na hora em que esse cidadão, esse rapaz, que voluntariamente chega na fila e distribui aquele alimento, ele está nos dois âmbitos, porque ele está alimentando pessoas que estavam com fome, preenchendo o material, mas ele está também no exercício da caridade moral, porque ele estava ali dizendo, inclusive, palavras de conforto. O que é isso? Emprestando o ouvido para ouvir as dores do outro. Muito forte, muito forte. Então, nesta obra, Joana nos traz essa situação, e ela diz, a divindade nos traz nos ensinamentos. Essa obra é a obra Vigilância, que é uma obra que eu trouxe, complementando a obra indicada pela casa, justamente porque ela traz uma complementação das discussões existentes na obra que a casa traz como referência. O Espírito Joana de Ângeles nos mostra que, para além de nós, existem muitas situações que precisam ser revistas. E antes de Joana discutir, com todo o respeito e a sabedoria de um espírito dessa natureza, que trabalha as nossas emoções, as nossas questões, no Evangelho nós temos discussões imensas sobre o trabalho da caridade, sobre o exercício da fé, sobre o exercício da vigilância necessária nas nossas ações, nas nossas atitudes, que nós não precisamos do proselitismo, dessa ação o tempo todo da máscara. Então, eu dou, mas eu preciso que seja computado quanto eu doei. Que necessidade? Aí são os elementos do quê? Do ego. A minha necessidade de dizer que eu fiz e como fiz e por que fiz. Para quê, meus amigos? Não precisa. Não precisa. O importante é que nós façamos. Ah, mas alguém viu, alguém me agradeceu por essa situação. Me recordo, já tem anos, muito tempo, me marcou pela situação. Tinha um programa de TV, onde a apresentadora, ela ensinava receitas da culinária, e não apenas da culinária baiana, mas vários pratos ela ensinava, e ela fez um curso de uma manhã. Nesse curso, ela pedia que o curso não era pago em espécie, nada de dinheiro. O que ela pediu para ter acesso ao curso foram 2 quilos de alimento não perecível. E eu me recordo que me marcou muito, porque uma pessoa que foi se inscrever e quando chegou na porta para fazer a inscrição, pessoa de posses,
uma condição social de destaque, né? Para quem valoriza essas questões. Infelizmente, nós ainda vivemos muito nesse âmbito da máscara e de quem pode mais. Nós sabemos que quem pode é Deus, mas infelizmente ainda vivemos em uma sociedade que valoriza essas questões menores. E essa senhora, quando ela chegou para se inscrever, ela perguntou qual era o programa do curso. Ela entregou 2 quilos de alimento e perguntou qual era o programa do curso. Quando a pessoa da recepção disse qual era o programa, é isso que eu vou fazer aqui de manhã, me devolva. Tomou os 2 quilos de alimento. Eu me lembro que a apresentadora ficou tão indignada com o ato, com a ação, com a situação toda, que de público ela não disse o nome da pessoa, mas disse qual era o significado de uma postura daquela. Então, meus amigos, para nós pensarmos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós podemos ter uma atitude como a dessa pessoa? Podemos. E a discussão aqui, quando nós trazemos, não é no sentido de julgamento, não. É para que nós façamos das nossas leituras e não tenhamos uma conduta semelhante. Né? Porque eu cobro, eu vou doar e eu cobro pela doação, né? Eu exijo. Me lembro também, uma certa vez, um trabalho social que estávamos envolvidos e a pessoa condicionou a doação dos leites a filmar um agradecimento da instituição que iria receber, que queria um agradecimento que fosse filmado para a pessoa ver que a doação chegou lá. Ora, claro que nós sempre conversávamos e pedíamos que todos, né, dissessem, olha, vamos agradecer nós que estávamos naquela lida da execução, mas a pessoa queria que alguém da instituição gravasse um depoimento agradecendo pelo ato magnânime que ele teve. Quer dizer, caridade, moral. Eu preciso trabalhar os meus conflitos. Eu preciso trabalhar as minhas inquietações. Eu preciso me olhar, me perceber por que eu tenho uma necessidade tão grande de ser validado. A caridade para comigo é eu fazer essa leitura. O que é que me move, que eu preciso o tempo todo que o outro me diga, você é maravilhoso, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Nós precisamos agir. A ação no bem precisa ser algo que eu compreenda que eu preciso fazer. E eu não preciso que o tempo todo alguém fique me dizendo o que eu faço. Porque se eu tenho a necessidade do outro ficar me dizendo o tempo todo que eu preciso fazer e eu preciso o tempo todo ser validado, eu preciso fazer uma leitura comigo. O que é que está acontecendo comigo? Isso é caridade para conosco. Quando nós paramos para nos perceber, ver quais são as nossas reais necessidades, nos trabalhar e seguir. Estamos em um momento no qual as casas espíritas estão com as portas materiais fechadas, mas as portas espirituais estão sempre abertas. Agora mesmo aqui estamos trabalhando com os amigos espirituais do canteiro da fraternidade. Para falar aqui, para levar essa mensagem, para fazer a leitura, o estudo, eu pedi o amparo dos espíritos que laboram nessa casa, para ter a autorização, inclusive, de estar me dirigindo aos companheiros, frequentadores da casa, simpatizantes, né? Uma casa que trabalha desde a década de 80, atendendo a muitos irmãos que ali se dirigem. Então nós precisamos ter a responsabilidade de entender o chamado. Quando a casa me convida a falar de caridade e alento, eu preciso
me olhar e fazer uma leitura de como eu estou trabalhando essa questão no meu dia a dia. Porque não se enganem, meus amigos, a espiritualidade é muito sábia. Ela nos convida, quando vem um tema para Raimunda, é para que Raimunda faça a leitura consigo de como está atuando nessa questão. Quando fazemos o Evangelho no Lar e os temas, né, os assuntos que caem no nosso estudo, porque o Evangelho no Lar é um estudo na nossa casa. Nós estamos naquele momento fazendo uma limpeza fluídica do nosso ambiente familiar, estamos vibrando pelo universo, estamos vibrando pelos amigos, por aqueles que não são tão amigos, né? Vibrando pelo planeta. No momento, nesse momento, em que cai uma determinada passagem, é para todos que estão ali presentes. E muitas vezes nós temos até divergências na hora do Evangelho, porque quando cai uma passagem que eu considero, né, algo elevado, o Evangelho é todo elevado. Mas quando cai algo que eu me sinto contemplado, foi para mim. Quando cai um puxão de orelha, né, sobre o egoísmo, orgulho, vaidade, cólera e outras tantas mazelas que fazem parte da nossa natureza humana animal, que ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, se ainda estamos aqui vivenciando todas as questões daqui, é porque precisamos depurar. Não fosse, seríamos espíritos puros e já estaríamos na envergadura de uma Joana, de um Dr. Bezerra de Menezes, né, dessa natureza. Então estamos aqui, ó, trabalhando as nossas situações, vencendo a nós mesmos dia a dia. É uma luta necessária, mas importante. Então, se eu não compreendo que quando eu recebo um convite, é um convite para que eu faça as reflexões antes comigo e perceba como eu estou lidando com todo esse contexto, e me recordo que teve várias semanas no ano passado, o capítulo da caridade, né, caiu muito para mim, muito sobre caridade moral e caridade material, muito caiu no nosso Evangelho no Lar, com os nossos familiares. E ficamos fazendo realmente leituras, estudos, e me debruçando e me observando, né, e percebendo, fazendo as minhas leituras, porque é necessário que nós façamos. Então, nós estamos vivendo um momento no qual todos nós estamos necessitados de caridade e alento. Todos nós sempre estivemos, mas mais do que nunca. Então estamos todos isolados, necessário estar isolados. Recomendação da Organização Mundial de Saúde, devido o vírus letal que nos chegou de forma educativa, eu gosto sempre de falar, não é punitivo não. A divindade não nos pune. É um vírus que chegou para nos educar. Então, estamos no processo de isolamento necessário, como protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E, neste momento, a misericórdia é tão grande para conosco, que nós temos um lar. Agora, pense em quem não tem. Nós temos um lar para nos isolar. E quem não tem? Quem vive embaixo das marquises, nas ruas. Aí vem a caridade, aí vem a misericórdia, onde muitos, né, resolveram se unir para criar os locais de acolhimento. Foi necessário que ocorresse algo dessa natureza para que muitos irmãos que ainda não tinham parado para ver que poderiam fazer um movimento desse, pudessem. Olha a misericórdia. E nós muitas vezes não pensamos sobre isso, meus amigos. Né? Instituições financeiras doando milhões para a pesquisa da vacina.
caridade material, muito boa que venha, e a reflexão desses que dirigem essas instituições, do papel assumido diante das questões morais. Olha a misericórdia, olha a Joana nos trazendo a discussão. E bem antes, Jesus já nos traz, bem antes de Joana, Jesus, o grande líder, nosso modelo e guia, já nos fala no Evangelho sobre a libertação, sobre o olhar que nós precisamos ter sobre nós e sobre o outro. Jesus, que com aqueles apóstolos com os quais trabalhou, fez caridade o tempo todo para dirimir tantos conflitos com tantos companheiros com naturezas diferentes, com comportamentos diferentes, alguns apaixonados, como era o comportamento de Pedro, outros mais resistentes, como Tomé. Jesus, que teve que vencer os caprichos e os milindres para aceitar Madalena no meio dos seus trabalhadores da última hora. Jesus, que teve que ter a caridade para com sua mãe. Sim, caridade para com Maria, sim, porque um filho que precisa sair para levar a palavra e que tinha uma mãe compreensiva, mas o coração de mãe apertava diante dos desafios que seu filho teria e que ele precisava ter um olhar sobre ela também. E que no momento da crucificação ele olha para João e diz: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. É uma caridade. A caridade de quê? Do tomar conta. Eu estou partindo, mas você não está só, mãe. Tem alguém que vai tomar conta de ti. E você vai tomar conta desse filho, que será um dos grandes divulgadores da Boa Nova, que Evangelho é Boa Nova, boas notícias. Olha a caridade. Jesus que faz caridade para conosco todo o tempo. E muitas vezes nós fechamos os ouvidos, os olhos e o coração e não entendemos a mensagem do Cristo. A caridade, meus amigos, que passa pela lei que ele veio nos trazer, a lei do amor. Porque se caridade é amor, quem nos traz a lei do amor é Jesus, a segunda revelação. E vem o Espiritismo como terceira revelação para difundir e divulgar a doutrina do Cristo. Olha como a espiritualidade é caridosa para conosco e nos traz a oportunidade de crescimento, a oportunidade de estudar e nos renovar. E muitas vezes a gente não percebe. Por que não percebemos? Pelo orgulho, né? Pela necessidade de acusar, de massacrar. Quantos de nós estamos nos sentindo nesse momento de pandemia abandonados? Ouço muito isso. Fomos abandonados. Então estamos sendo castigados por Deus. Cadê Deus que não nos olha? Oh, amigos, como Ele nos olha. Como Ele está sendo misericordioso. E como foi preciso, diante das mazelas nossas, construídas por nós, pare, espere, respire. Chefes de nações destruindo uns aos outros, achando que tinham poder. Grandes lideranças e os grandes líderes não têm atitudes de massacre, de humilhação, de achar que podem mais do que o outro, muito pelo contrário. Gandhi, um líder inigualável. O diálogo era seu lema. Luther King, um líder que tentou muito demonstrar para os homens
que somos iguais, que a cor da pele não nos faz diferente de ninguém. I have a dream, eu tenho um sonho, era a fala de Luther King. Madre Teresa de Calcutá, liderança das mais nobres. Irmã Dulce, liderança das mais nobres também. Mulher com coração, capacidade de luta, expressão de caridade. Quantos exemplos! Chico Xavier, o apóstolo de Jesus, caridade era o nome deste homem. Porque ele, caridade é amor, Chico, amor. Jesus, nosso modelo e guia. Expressão maior de amor que essa terra já conheceu. Expressão maior de compreensão. Jesus que exercia autoridade sem ser autoritário. Isso é uma característica de poucos, meus amigos. Só os grandes líderes conseguem verdadeiramente entender que é através do diálogo que nós resolvemos e dirimimos conflitos. E Jesus, liderança das mais céleres e mais nobres, nos ensinou o princípio da caridade. Jesus que diante dos seus algozes utilizava da caridade. A exemplo dos fariseus, a exemplo dos doutores da lei, que todas as vezes em que o interpelou e o questionou, ele tinha a resposta inteligente, elegante, para pessoas que se achavam no alto de um poder que só eles haviam construído na cabeça e que achavam que podiam, porque, né, os orgulhosos, os egoístas, eles não enxergam para além deles. Então eles achavam que tinham poder e um orgulho. E Jesus, com diálogo, o Galileu os deixava estáticos. E agora? Este homem tem resposta para tudo? O que é que a gente faz? A gente usa da covardia e prende. Prende e o povo, no ato covarde de Pilatos, quando manda que quem vocês escolhem? Escolhemos Barrabás. E Jesus continua na sua expressão, trabalhando e servindo. Passa por todo o Calvário, passa por todas as situações e não se desespera. Por quê? Porque sabia que a misericórdia estava com ele e para ele, sempre. É este Jesus que nos abraça, meus amigos. É esse Jesus que é o exemplo de caridade maior. É este homem fantástico que vem nos ensinar que o amor cobre uma multidão de pecados. É este homem que vem nos dizer que neste momento pelo qual passamos de dor intensa, este momento com tantas aflições que estamos passando, é ele que vem nos dizer: confie, acredite, tudo passa e este momento também passará. Jesus que vem nos dizer que a caridade primeira que precisamos ter para conosco e para com a divindade neste momento é a confiança. Confiem, porque tudo passa e em breve, muito em breve, nós vamos estar com essa situação resolvida. E quando estiver resolvida, que todas essas ações positivas, todo esse movimento de amor que nós estamos vendo agora, não seja esquecido. Que nós continuemos na ação do bem, que nós façamos sempre num trabalho de formiga, o trabalho do amor. Sem palco, sem holofotes, sem brilhantismo. Que o que possa brilhar seja o farol do amor. O farol que console a todos os corações aflitos que necessitam de um abraço fraterno. Agradeço ao convite dessa casa querida, aos trabalhadores que a elaboram, inclusive os trabalhadores do mundo invisível, que com certeza
estão nos orientando e possibilitando que essa casa, Canteiro da Fraternidade, permaneça com as portas espirituais abertas no serviço da caridade, no serviço do abraço fraterno, no serviço da amorosidade que é característica de todo e sempre. Até breve, meus amigos. Muita paz.